presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, o deputado Paulo Ramos, que me antecedeu, trouxe aqui justas preocupações sobre o planejamento que tinha sido feito para a região de São João da Barra, expectativa de uma população que hoje está na casa de 35 mil habitantes, para em uma década e meia, deputado presidente, chegar a 250 mil habitantes. Ou seja, expectativa que gerou, dependente dessa questão trazida pelo deputado com relação aos acionistas minoritários daquela empresa, capital aberto, tem o seu risco. Agora eu trago um problema de consequências sociais maiores, senhor presidente, de pessoas que foram induzidas, a fazer pequenos investimentos em pequenas áreas, em pequenas incorporações, em um planejamento de compra e construção para um pequeno negócio, uma lanchonete, um pequeno restaurante. Quantas pessoas foram induzidas dentro daquele projeto de uma expansão quase que milagrosa, eu diria, e que hoje não sabem o que fazer. Pegaram pequenas poupanças, pequenas reservas, acreditando naquilo que o poder público apoiou. Mas eu quero trazer um outro caso semelhante, presidente Malafaia, que está acontecendo aqui pertinho. Só que não é com uma empresa privada, é com uma empresa pública, Petrobras. Analisarmos aqui o Comperge, o que foi prometido pelo Comperge, a planta industrial apontada pelo governo federal através da Petrobras de uma grande unidade de petroquímica, apontando para milhares de empregos, apontando para uma nova população na região, novos investimentos feitos. A gente hoje passa na BR-101 em Itaboraí, conjunto de novos investimentos que foram feitos ali, pessoas que também foram induzidas a esse planejamento apresentado pela Petrobras, adquiriram unidades pensando numa renda futura de um aluguel, ou também adquiriram propriedades para fazerem ali pequenos negócios. A promessa do governo era de milhares de empregos. Hoje nós temos o Comperge, presidente, reduzido a uma única planta de refino, que só deve iniciar as suas atividades no último trimestre de 2016. Nós estamos vendo o problema que se transformou os investimentos feitos na cidade de Itaboraí. Exemplos de um hotel recentemente inaugurado lá, de bandeira francesa, onde a expectativa era uma taxa de ocupação média de 50%. O hotel hoje está com uma taxa de ocupação abaixo de 30%. Empreendimentos que estão ficando pelo meio do caminho. Pessoas que pegaram pequenas economias, acreditando na palavra do governo federal e da Petrobras, adquiriram uma unidade pequena para alugar, para fazer uma renda na velhice futura, desesperadas hoje que as unidades foram entregues, pagas, e não tem como vender, revender, repassar, não tem como alugar, não tem para quem alugar. Então, o que era uma promessa de uma grande unidade petroquímica com a terceira geração em plásticos, hoje está reduzido a uma pequena refinaria que vai gerar 20% apenas dos empregos prometidos e que seguramente, assim como lá Porto do Açu, senhor presidente, está criando problemas sociais seríssimos em toda a região de Itaboraí.
E os responsáveis? Onde fica a diretoria da Petrobras? Onde fica o governo federal? E quem vai responder pelo prejuízo que alcança milhares de cidadãos daquela região? Quem vai responder por esse prejuízo? E responsabilidade do governo federal, e responsabilidade da Petrobras. Aliás, Petrobras que lamentavelmente hoje faz parte das páginas policiais, não mais no caderno econômico, sempre pujante, sempre representando bem o Brasil e orgulhando a sua população, que o governo PT conseguiu desconstruir uma empresa que era orgulho de todos os brasileiros. Então também gostaria de saber quem será responsabilizado pelos prejuízos, pelas perdas dos pequenos empreendedores, dos pequenos investidores lá de Itaboraí e municípios vizinhos que acreditaram naquele projeto original do Comperj, 30 mil empregos diretos, 200 mil empregos indiretos, que ia transformar a economia da região de Itaboraí. A quantidade de recursos públicos que já se gastou do governo federal em toda etapa do pré-planejamento para se instalar ali uma indústria petroquímica, entrou pelo ralo. Entrou pelo ralo da perda do prejuízo público. Então faz muito bem o deputado Paulo Ramos em trazer as preocupações do Porto do Açu, mas elas são idênticas às preocupações que temos que ter com a região de Itaboraí e com os municípios no entorno que foram enganados pela Petrobras e pelo governo federal com relação àquela planta de petroquímica e agora apenas uma pequena refinaria. Muito obrigado.